dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma emocionante aula da nossa disciplina. E hoje a gente vai tratar de um conceito, ou melhor, de uma época que não é muito bem fechada pela ciência que estuda até hoje, certo? Gostaria de agradecer as perguntas de vocês, as interações que têm sido feitas através do e-mail e já deixar indicado que a partir dessa semana já está disponível o nosso formulário para a próxima revisão que vai acontecer daqui a 2 semanas, perfeito? Não deixem de participar, não deixem de emitir suas opiniões, expressar suas dúvidas, porque a gente está caminhando para um momento de fechamento do nosso curso, fechamento do nosso ano, apesar de já estarmos em setembro, mas que a partir de agora a gente vai parar de ver um conteúdo novo toda semana e começar a observar outros aspectos da literatura em diálogos com outras artes, em diálogos com outras épocas, como que ela conflui. A gente vai ter bastante revisão, muitas questões serão debatidas aqui, e eu preciso muito que vocês participem com sinceridade, com honestidade, com todos os problemas e curiosidades que vocês tenham trazido do início do ano até aqui. Eles têm que ser mencionados e eles serão muito bem-vindos, perfeito? Bom, para a gente começar a nossa aula, a gente tem que primeiro fazer aquele nosso recorte histórico tradicional. O movimento modernista ele vai ter sua última fase a partir de 1945, que, de acordo com alguns especialistas, vai durar até a década de 60, até a década de 80, ou mesmo não vai ter acabado até então. Pois bem, a partir desse final, o que já se considera pela maioria dos críticos como o final do modernismo, a gente vai ver uma aprofundação de uma característica que a gente já tinha visto nessa última geração, que eram as experimentações, perfeito? O que eu quero dizer com experimentações? Nesse momento, a literatura, a literatura brasileira, que já tem 400, 500 anos de história, e as outras literaturas, que também já têm muito mais tempo de história que a nossa, já estão um pouco saturadas desses modelos, das inovações que ao mesmo tempo se demonstram surpresas e demonstram novos valores e novos olhares, também são um pouco mais do mesmo. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento a gente vai buscar uma nova inovação, uma busca que ainda não tinha se feito muito, que é justamente trabalhar a forma e menos o conteúdo, perfeito? O nome desse conceito de trabalhar a forma enquanto poesia, não somente o conteúdo, mas também ter algum tipo de caráter estético, de refinamento artístico na forma, vai se chamar concretismo, é a poesia concreta. Nesse momento da nossa história, voltando a ela, a gente vai ver o início da ditadura militar, que se dá no final da década de 60, e vai também observar o surgimento de um movimento na música que vai muito contribuir para as artes plásticas e para a nossa arte também, por consequência, que é a Tropicália, o tropicalismo. Esse movimento representava uma intensificação dos gestos e dos vieses daqueles que se manifestavam na contracultura, que é uma cultura contrária à cultura padrão, a cultura que reina e que se vê mais popularizada em determinado segmento, em determinada época, perfeito? Nesse movimento que contou com Caetano Veloso, com Gilberto Gil e com muitos outros autores, como nas artes plásticas o Hélio Oiticica, como nas artes escritas os irmãos Campos, o Ferreira Goulart, o Décio Pinhatari, a gente vai observar uma exploração da poesia, uma exploração da arte, não somente no que está sendo dito, mas em como vai ser dito, como que isso vai aparecer, como que isso vai ser representado, e até mesmo na figura dos artistas. A gente pode observar no tropicalismo roupas extravagantes, cabelos exóticos, um uso bastante rico de cores, de estampas, exibindo na forma, não somente das obras, mas também dos artistas, a arte de um modo geral, perfeito? Bom, e na nossa querida arte escrita, na nossa querida literatura, a gente vai observar o nascimento dessa corrente e a proliferação desse estilo de arte, que é o concretismo. Bastantemente liderados pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos e pelo Ferreira Goulart, esse movimento vai trazer para a poesia um olhar mais atento à forma com que aquele texto vai chegar para o leitor, a forma com que aquilo vai ser dito. Não somente como, mas também sobre
em que momento, em que aspecto aquilo deve ser observado, em quais são as possíveis interpretações. Uma outra marca dessa poesia, desse estilo literário, é justamente o abandono do eu lírico. Nesse momento a poesia vai constar em si mesma, ela vai estar dentro do próprio formato, tanto na forma como no conteúdo, mas também somente restritamente a isso. Por quê? Porque dessa forma, teoricamente, de acordo com os concretistas, a gente havia ali uma poesia mais pura, porque era a arte dentro dela mesma. Como que a própria arte era pano de fundo e era ao mesmo tempo conteúdo de si. Como, por exemplo, nessa imagem aqui famosa, que ilustra bem esse período, que é o Lúcio e Lixo, do Augusto de Campos. Percebam como que óbvio, detalhes mais gerais, né? Vamos por partes. Tem escrito a palavra lixo, bem grande, composta por várias vezes a palavra luxo. Reparem como que a fonte de luxo é bem mais refinada, é bem mais precisa, mais detalhada. É uma obra de luxo, uma fonte luxuosa. Enquanto isso, a fonte formada por essas palavras enumeradas, que dão origem à palavra lixo, vai ser uma fonte mais grosseira, mais simples, bem menos trabalhada e bem mais ok de se ver, bem menos refinada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o luxo que tanto se constrói, várias vezes, vários luxos, no final vão se acumular e vão formar um grande lixo, perfeito? É uma crítica social completamente disfarçada e completamente remodelada, não somente para criticar falando, mas para criticar de uma outra forma, para representar e simbolizar essa crítica a partir de um outro olhar, perfeito? Um outro exemplo é essa poesia que a gente vai ler agora, que chama Preposições. Desde, durante, a, até, após, consoante. De, ante, segundo, para, em, entre, visto. Mediante, exceto, afora, salvo, sob. Perante, sobre, sem, per, com, por, contra. Perfeito? O que essa poesia quer dizer? Primeiro, a gente tem uma lista, na verdade, de preposições, as preposições da língua portuguesa, algumas adaptadas, mas de um modo geral, muitas preposições da nossa língua, todas riscadas. Tem uma sonoridade entre elas, que brinca um pouco com essa questão assonântica e essa questão aliteral que a gente pode observar. E também tem uma curiosidade. Todas as palavras estão com um risco no meio, exceto uma preposição. Contra. Justamente para quebrar o padrão, para ir contra esse padrão. Essa poesia parece muito bobinha, mas ao mesmo tempo ela revela algumas intenções que são bastante simples de se pensar, mas ao mesmo tempo complexas de se perceber. Porque elas não estão jogadas na frente, não estão explicadas, elas são sutis. Elas estão explicadas, mas não em forma literal, em forma legível, em forma que se compreende ao ler. Mas sim da forma que se compreende ao se refletir sobre o modelo e sobre a forma com que ela está escrita, perfeito? Uma outra poesia que eu gostaria de ressaltar é do Ferreira Goulart, que chama Mar Azul. Vamos para ela. Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, barco azul, marco azul, arco azul, ar azul. Percebam como, além de ser uma poesia escrita com uma letra azul, ela também reflete, ao mesmo tempo que reflete a cor, reflete também o movimento das ondas do mar. Como que ela vai aumentando linha após linha, como que ela vai trazendo palavras bem similares à primeira, às vezes aumenta a anterior, às vezes troca uma letra, às vezes diminui, formando assim as ondas, que nada mais são do que a formação de uma onda anterior com uma nova corrente de água que está vindo do oceano para o continente, perfeito? Nesse movimento das ondas, ele vai formando a poesia dele, que fala justamente do mar e desse movimento de ondas, perfeito? Bom, vamos para mais uma. Essas duas aqui brincam um pouco mais com a questão do plano cartesiano.
como que as orientações de centro, de esquerda e de direita, das abscissas, das ordenadas, vai interferir um pouco nessa nossa leitura, perfeito? Vamos lá. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce, remorre, re. Desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre-se. Reparem como o formato dessa aqui tá bastante horizontal e como que isso, a partir do centro aqui da poesia para lá, a gente tem os re, que são como se fosse uma repetição daquilo que já aconteceu, e antes do centro para a esquerda, a gente vai ter justamente o contrário, a gente vai ter um des, porque antes de acontecer, é um desfazer, perfeito? Observem também como que a formação lembra um pouco o movimento de rotação da Terra ao redor do Sol, como que isso traz um certo nascer e um certo morrer ou pôr do Sol, e como que isso como que esses movimentos, tanto do poema como do nascer e do pôr do Sol, são refletidos através desse formato. Como que a gente pode entender essa poesia de uma outra forma? Fica aqui para vocês essa indagação. Como que a gente pode interpretar também? Lembrando que eu estou dando essas interpretações todas para vocês, só para ter um primeiro olhar, mas vocês podem trazer outras interpretações, podem ter outras ideias, podem lembrar de outras coisas, fazer referências com outros itens. São poesias muito abertas à interpretação, muito abertas à experiência do leitor para dar uma nova compreensão, um novo valor de significado para elas. Perfeito? Reparem também como que essa poesia também pode estar representando o símbolo do infinito, que é esse daqui que está aqui na tela, em cima da minha cabeça. Como que esse movimento, esse oito deitado assim, pode também fazer parte desse olhar que o autor dá para a obra. Como que ele pode ser influência para esse formato, para essa escolha formal do poeta. Perfeito? Uma outra última que eu gostaria de destacar, também do Décio Pinhatari, é essa última que não tem um nome muito bem selecionado, mas que por si só ela já fala bastante. Um movimento compondo, além da nuvem, um campo de combate. Miragem, ira de um horizonte, puro, num momento vivo. Observem como que esse efeito sinuoso que ele dá, essas curvas, esse alinhamento mais à esquerda, mais à direita da poesia dele, trazem pra gente uma imagem bastante parecida com um S, assim, né? Um esboço assim. Porém, se vocês tiverem um pouquinho de vontade de entender, de vontade de aceitar a ideia dele, vocês vão imaginem o Sol no horizonte se pondo e como que a imagem do Sol se dá no mar, com as ondas e os movimentos das correntes. Como que a imagem do Sol vai ficar tremida, vai ficar sinuosa em cima do mar. Como que esse movimento vivo do horizonte que ele relata pode ser representado justamente sobre esse pôr do Sol. Sobre esse retrato, esse reflexo da imagem solar na superfície do mar. Percebam como nessas poesias todas, percebam como o formato ele também traz um efeito, uma figura de linguagem que a gente não trabalhou, que é uma figura de linguagem visual. Ela ora trabalha com uma imagem literal, ora trabalha com o formato de alguma coisa, ora remete a algum estado psíquico de bagunça, de organização, de espiral, de morte, vida, de infinito. Ora ela reflete algum tipo de imagem, de paisagem que o poeta queira relatar dentro da obra, ou mesmo acrescentar sem as palavras, por assim dizer. Nesse momento, então, portanto, a gente observa uma maior valorização da forma. Não formatos clássicos como o Parnasiano pregou, como a gente viu em outros momentos da nossa literatura, mas formatos inovadores e formatos particulares para cada obra, perfeito?
São formatos que vão dialogar diretamente com a intenção do autor e com o conteúdo que estão falando. E não somente vão ser formatos que eram usados ou que devem ser usados a partir de um momento ou de outro. Ok? Gostaria de agradecer por terem assistido essa aula. Reiterar meu pedido para que preencham já o formulário, que daqui a 2 semanas a gente vai ter nossa revisão. E gostaria também de provocá-los a escrever mais. Nós tivemos na última sexta-feira uma interessantíssima live com o nosso ex-professor de literatura, Giovanni, no canal do PVS no Instagram. E isso me provocou uma vontade de levar isso mais adiante. Como que a gente pode falar? Como que a gente pode trazer temas sociais? Como que a gente pode trazer temas da nossa vivência para dentro da literatura e fazer da literatura um nosso lugar? Então, gostaria de que aqueles que se sentirem à vontade, que se sentirem interessados, que se sentirem provocados por essa sugestão que eu estou fazendo, que enviem um e-mail ou uma mensagem ou qualquer tipo de interação possível, manifestando interesse para que a gente possa construir a partir de agora um momento de escrita, fora da nossa grade somente de aulas. Gostaria que vocês se entregassem um pouco mais à literatura. Claro, quem quiser, quem tiver vontade de aprender, quem tiver vontade de mostrar suas obras, que vocês se sintam mais à vontade dentro da literatura. Agora que vocês já passaram pela nossa literatura praticamente inteira, eu gostaria que vocês começassem a parar de ler um pouco, não parar de ler, mas parassem só de ler, melhor, e começassem a produzir coisas também. Pode ser texto corrido, pode ser texto em verso. Fiquem à vontade. Se quiserem alguma dica, algum material, algum tipo de introdução, de um olhar mesmo para passar algum tipo de informação, algum tipo de informação primal para vocês, fiquem à vontade para se comunicar comigo. Eu gostaria que vocês não perdessem esse elo com a escrita. Porque a gente lê bastante, ouve muito, vê demais e escreve muito pouco. Certo? Fiquem à vontade, eu vou refazer esse pedido, esse convite mais vezes, mas eu gostaria de iniciá-lo aqui, perfeito? Só sumarizando então, todos aqueles que quiserem aprender ou começar a escrever, ou quiserem mostrar o que já tem escrito, o que já tem pensado, fiquem à vontade para me mandar um e-mail nesse endereço aqui que vocês já conhecem, ou uma mensagem no Facebook, tanto faz. E para pedir alguma dica, para escrever, para mandar, para qualquer coisa que vocês tenham vontade. Não deixem a literatura se perder no passado. A gente precisa, a todo tempo, renovar as formas de arte para que a gente possa renovar as formas de representação do que o povo precisa. A literatura está aí para bater de frente com o status quo, para bater de frente com as estruturas de poder, perfeito? Fica esse convite, fico com o pedido para preencherem o formulário. Daqui a 2 semanas teremos a nossa aula de revisão. Teremos novidades que eu vou apresentar melhor na semana que vem. E é isso. Fiquem bem, fiquem em casa se possível. Um abraço para todos. Tchau, tchau.